professores, eu queria que o Celso comentasse como é que foi, como é que terminou essa luta, enfim, comentasse aí pra mim. Eu sou professor grevista. Eu fiz greve do início da greve até o final da greve. Foi uma greve bem difícil, bem cansativa, bem turbulenta. O governador, ele cansou o professor, ele fez o professor cansar. Foi uma greve bem cansativa, que ele venceu no cansaço. E eu digo o seguinte, os professores, eles não têm, vocês alunos, estudantes, estão dando um exemplo de organização e união. Nós, professores, na greve, ficamos muito enfraquecidos justamente pela falta de união e organização. Muitos professores, a grande maioria dos professores, criticavam até os professores que estavam lá lutando, que estavam indo nas assembleias, e isso prejudicou muito os professores. A gente estava lutando por algo que ia beneficiar até aqueles que estavam criticando a gente. Mesmo assim, eles não levantam a bandeira. O professor, em Limeira tem 2 escolas que serão fechadas. A gente está indo todas as sexta-feiras em assembleia. Eu até faltei da escola aqui no Carolina, dei uma falta na escola para poder ir nas assembleias. Você vê os professores dessas escolas em Limeira, as 2 escolas que vão ser em Limeira, não tem um professor sequer que vai nas assembleias. A Câmara Municipal foram os alunos de várias escolas, todos com a camisa da escola, alunos do EJA principalmente, na Câmara Municipal, contra a reorganização. A gente não via um professor das escolas que vão ser fechadas. Aliás, professor não tinha, se você contasse, eram aqueles professores que estão sempre na greve, que estão sempre indo nas assembleias, eram esses professores, esses grupinhos de professores. No resto, principalmente professores dessas 2 escolas que serão fechadas em Limeira, não tinha ninguém, aluno tinha bastante, principalmente os alunos do EJA, que o EJA é o ensino médio à noite, e a tendência é cada vez mais fechar o ensino médio à noite. O EJA vai deixar de existir, porque o EJA já é uma educação que o governo já está devendo. Se eles fazem o EJA hoje, é uma coisa que o governo já está independente, já está em dívida já com aquela pessoa que está fazendo o EJA. Então a tendência do governo é fechar os ensino médio ao noturno, e é isso daí. Professor, eu queria aproveitar também que você comentasse um pouquinho sobre se está havendo uma censura do Estado em cima dos professores para não apoiarem, porque a gente percebe muitas vezes que a gente tenta dialogar com alguns professores das escolas estaduais, mas eles se negam a falar. Mas você vê no brilho dos olhos dele que talvez a vontade dele era de estar junto, de estar gritando. Eu queria que você falasse sobre se tem uma censura do Estado e qual é a posição da maioria dos professores que você consegue perceber. Os professores, no geral, até mesmo os que estão indo nas assembleias, eles têm um pouco de receio de processo administrativo, porque tem muitos professores que estão recebendo processos administrativos porque estão contra a reorganização, porque esse governo não é democrático. Recentemente eu fui aplicar o Saresp na escola Severino, e os alunos, no segundo dia, desde o primeiro dia que eu entrei nessa escola, a diretora o tempo todo ela ficou me observando. Ela entrou na sala de aula, que não é permitido funcionário, nem direção de escola, entrar dentro da sala de aula. Ela entrou, ela ficou na porta o tempo todo. Ela foi uma funcionária que anotou nome, anotou alguma coisa na lousa que eu não consegui entender o que era, ficou trocando bilhetinho com o aluno. No segundo dia, numa dessas ocasiões, numa dessas visitas que ela fez à classe, ela percebeu que bastante gente na classe estava de cabeça baixa, deitado. Então ela começou a resolver olhar o gabarito de aluno por aluno e começou a anotar o nome dos alunos que boicotaram a prova. Isso também que ela fez é errado, porque ela não podia estar dentro da classe, muito menos violar a prova de um aluno, mexer na prova de um aluno. Ela foi lá, mexeu na prova desse aluno, ela deixou a classe inteira e constrangiu a classe inteira, porque até aqueles alunos que não pensavam em rabiscar a prova, que pensavam em fazer uma avaliação direito, esses alunos eles não conseguiram mais raciocinar direito, não teve mais aquela concentração, porque o ambiente na classe ela mudou. Ao terminar a prova, o último aluno entregar a prova, a avaliação, ela dirigiu até a mim e disse que eu estava contente de ter acabado com o bônus dos professores da escola. Então ela já estava me acusando, querendo pôr a culpa em mim, dos alunos. Por quê? Porque eu não denunciei os alunos que estavam boicotando a prova. Ao contrário de muitos aplicadores, que na minha opinião não eram nem aplicadores que foram, teve muitos professores que foram lá com polícia para aplicar o Saresp, justamente para denunciar aluno que estava com o seu direito de fazer o que bem quiser com a prova do Saresp, porque a prova é dele. Se eu quero responder, eu respondo. Se eu quero rabiscar, eu respondo. É a mesma coisa com o voto. Isso a prova é do aluno. O aluno faz o que bem entender. Ela não respeitou isso, ela me jogou na cara que o problema de tudo aquilo era eu.
chamou um funcionário da escola forte, me expulsou da escola, disse que a escola era dela, e se eu que discuto um pouquinho mais com ela, era bem capaz do funcionário da escola me agredir dentro da escola, na presença de todos os alunos. E é isso. Então, o professor ele tem receio, às vezes, de dar a cara igual eu estou fazendo, justamente porque a própria direção da escola também vai coagir o professor, vai fazer denúncia contra o professor. Então, o professor ele fica ele fica perdido, ele não sabe como que ele vai reagir, É isso, eu já estou assim, meu jeito, assim, eu já dou mais as caras para bater mesmo, depois a gente vê o que acontece mais para frente, mas... Qual é o objetivo da prova do SAES? Por isso que as diretores ficam muito preocupados que os alunos fazem bem a prova e tal, e tem essa coação toda. Então, qual é o objetivo da prova do SAES? Parabéns pela pergunta, uma pergunta bem interessante. Antes para mim pronunciar, falar algo do Saresp, era algo complicado, o professor não podia falar para que serve realmente o Saresp. Mas recentemente, a Rede Globo, através do Jornal Nacional, veio fazer uma matéria sobre o Saresp. E a Rede Globo abriu o jogo. Ela disse que o Saresp ela serve apenas para avaliar os alunos da escola e dar um ponto para o professor. Não tem mais fundamento nenhum no Saresp, só esse fundamento no Saresp. E eles querem avaliar uma educação que eles não valorizam, uma educação que às vezes na escola falta giz, às vezes na escola falta uma lousa, faltam materiais de educação física, eu tenho que pegar a bola, eu tenho que comprar bola tudo direto, porque às vezes a bola cai em cima do telhado, às vezes escura, e na escola não tem. Fora teatro, na escola não tem uma sala de informática decente, com computadores decentes, um laboratório de química. Então ele quer falar em reestruturação, vamos falar em reestruturação, vamos colocar as coisas que estão faltando dentro da escola, vamos colocar giz, vamos colocar lousa, vamos colocar um laboratório de informática, vamos dividir uma sala de química, um laboratório de química, uma sala de informática decente. Vamos reestruturar a escola, vamos investir na escola, os professores desvalorizados. Recentemente a gente entrou em greve pelo superlotamento de salas de aulas, a gente entrou em greve porque tudo sobe, pedágio, o governador faz aquele monte de pedágio, tudo sobe, o salário do professor ele queria dar reajuste zero. Só que engraçado que para subir o salário, para dar o reajuste do salário do governador, ele mesmo votou a favor para aumentar o salário dele. Quer dizer, o professor, ele dá zero, mas para ele tem o reajuste, então é complicado. Esse governo já tem 20 anos que está no poder aqui no estado, e nesses 20 anos ele construiu 72, se eu não me engano foram 72 prisões e nenhuma faculdade. Então o que a gente pode esperar do governo desse? Também dessa a reorganização também, todo esse movimento que começou em setembro. Oi, boa noite. Agradeço vocês, a luta. E vim falar de menos, mas primeiramente a escola é um local que guarda sentimento. A gente estuda na escola, tem gente que está na escola desde do início do ano letivo, está sempre naquela escola, a escola é um lugar que guarda sentimento. Em Limeira, vai ter 2 escolas que serão fechadas. Aqui em Arthur Nogueira, acho que nenhuma será fechada, mas em Limeira tem 2 escolas que serão fechadas. Uma dessas escolas se chama Lugiro Burigô. Em 1998, se eu não me engano, essa escola era uma escola municipal e ela passou a ser estadual. Nessa transição de município e estado, os alunos tiveram que percorrer para ir para uma escola mais longe de onde eles estudavam. E logo no início do ano, que começou tudo isso daí, uma aluna que estudava no Lugiro Burigoto teve que ir para outra escola mais longe. E no caminho ela foi violentada, estuprada e morta. Morreu a garota. Ela foi enterrada no dia que ela fazia 15 anos de idade. Recentemente, em Limeira, teve uma tentativa de ocupação dessa mesma escola, no Giro Borigoto. 3 mães, no que eu chamei de exército das 3 mães, porque foram as únicas 3 mães que tiveram coragem de pular o muro da escola, trancar o cadeado e ocupar a escola. O diretor da escola chegou de manhã, ele observou, viu que eram 3 mães, pulou o muro da escola, agrediu, segundo as mães, elas foram agredidas, colocadas para fora do portão. Detalhe,
Uma dessas mães que ocupou a escola, que estava dentro da escola no momento da ocupação, é a irmã dessa garota que foi estuprada, violentada e morta, que foi enterrada no dia do aniversário. Então, o movimento em Limeira para ocupar a escola lá está bem complicado, porque lá falta um movimento estudantil forte, que conversa com os alunos, mas a gente está na luta e é isso daí. Até quando o dirigente de Limeira esteve aqui, na sexta-feira, ele comentou que na região de Limeira, né, a única escola ocupada é a Munhoz, porque teve uma tentativa em Limeira, né, o professor aqui acabou de contar. A Americana está tentando também. Estão se organizando. Legal. Então, a gente já está sabendo notícias de outras ocupações, mas aqui na diretoria de Limeira, então, a Munhoz aqui ela pode servir de exemplo e de força também para as outras escolas terem, olha, deu certo lá, é aqui perto, vamos fazer também, com uma inspiração. Eu queria saber da Ruth como é que ela vê isso e também... Oi, novamente, aqui. A educação, quanto a educação estiver dessa forma como está, para o governante está lindo. Porque o que o governo quer, ele não quer dar educação, ele quer vender educação. Se o pai tiver o mínimo de condição suficiente, tem que passar perto em casa. Mas se ele tiver o mínimo de condição suficiente no bolso para pôr o filho numa escola particular, ele não vai pensar duas vezes, ele vai pôr o filho numa escola pública, uma escola com 50, 60 alunos dentro da sala de aula, que ele não vai conseguir aprender porque é muito barulho, uma sala com muita... Que o estudo hoje em dia diz que o problema da educação, ele está na sala superlotada. Isso já tem estudo, já demonstrou que a educação é um problema de sala lotada. Fora isso, é professor que apanha de aluno dentro da sala de aula quando não é esfaqueado. É uma questão de segurança, aluno, briga de aluno é constante dentro da escola, porque é a escola muito cheia, a classe muito cheia. E o que o governo quer, se a educação tiver desse jeito aqui, para o governo é lindo, ele vai ganhar através da educação paga, ele vai pôr o filho dentro da educação particular. E o que o governo quer é isso. Trabalha cada vez mais, põe a mãe, o pai, de preferência o filho mais velho também para trabalhar, para garantir a escola particular do filho mais novo. Porque a escola pública está cada vez, o governo está lindo. Ouvindo tudo isso, por isso que eu volto a parabenizar vocês e queria que vocês levantassem essa bandeira, aproveitando que o ano que vem é ano político.